Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e tenho comigo a Teresa de Sousa e hoje temos um convidado novo, o Luís Tomé, especialista em Relações Internacionais da Universidade Autónoma, em Lisboa. Bem-vindo, Luís. E como nós somos uns bons anfitriões, vamos começar por lançar a primeira pergunta ao Luís. Este fim de semana acontecem as eleições em Taiwan, numa altura marcada por uma tensão neste território, entre Pequim e Taiwan. Luís, a primeira pergunta que lhe vou colocar é: que importância é que estas eleições têm para o momento geopolítico daquela região? Olha, a primeira razão é porque não envolve diretamente o relacionamento Taipei-Pequim apenas, envolve diretamente o relacionamento Pequim-Estados Unidos. Portanto, estamos a falar não apenas das duas superpotências, mas também das duas maiores economias do mundo, maior importador e maiores exportadores globais. Por outro lado, mesmo que não haja um conflito militar, qualquer crise económica tem consequências tremendas para o mundo, inclusivamente pelo facto de tudo que é tecnologia envolver semicondutores, e o maior produtor mundial de semicondutores é Taiwan, que produz 60% de semicondutores e 90% de semicondutores de todo o mundo. E, portanto, estas eleições, sabendo-se que vão definir aquilo que é a abordagem de Pequim em relação a Taiwan este ano e no seguinte, sabendo-se que, por isso, também vai determinar a relação dos Estados Unidos com a China, e em contexto de eleições presidenciais nos Estados Unidos, estão reunidas condições para que, de facto, em função daquilo que for a decisão dos eleitores de Taiwan, nós temos consequências impactantes em todo o mundo, a começar pelas duas superpotências. Será que nos podia falar um bocadinho dos principais candidatos e dos nomes que vão estar em discussão nos próximos dias em Taiwan? E o que é que representam, no fundo, neste ambiente de disputa, digamos assim, geopolítica entre Pequim e Taiwan? Sim, agradeço a pergunta, é muito interessante, porque, de facto, estas eleições têm particularidades face às anteriores. É bom recordar que Taiwan resulta nesta situação da fuga dos nacionalistas do Partido Nacionalista Chinês quando perdeu a Guerra Civil em 1949. Portanto, refugiaram-se em Taiwan e durante décadas tivemos uma ditadura do Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês. Entretanto, desde o final dos anos 80 foram feitas várias reformas, inclusivamente reformas do ponto de vista constitucional, e uma das mais importantes foi em 1991, quando a Constituição de Taiwan, ou República da China, passou a reconhecer que só tem jurisdição sobre Taiwan, não sobre toda a República Popular da China. A questão é que a democratização em Taiwan traz ao poder político, à cena política e ao poder, um novo partido, uma nova coligação, que, por um lado, defende a identidade taiwanesa, já não chinesa, e, por outro lado, defende a independência de jure, não apenas a independência de facto. E, portanto, para além do velho partido de Kuomintang, que defende a identidade chinesa e ainda acalenta o sonho de uma única China, unida, embora não sob a liderança do Partido Comunista da China, passamos a ter um concorrente partido que, através de eleições, foi alternando defendendo a identidade taiwanesa e a independência de Taiwan. Está no poder neste momento. Ora, foram alternando, e qual é a novidade que nós temos perante a mesa nestas eleições? É a possibilidade, pela primeira vez, os independentistas do chamado Partido Democrático Progressista, ou DPP na sigla em inglês, virem a ter, em contexto democrático, um terceiro mandato presidencial. E isso significará um revés tremendo para, ainda por cima, este presidente chinês, Xi Jinping, porque se vai confrontar com o fracasso da sua política em relação a Taiwan se os independentistas, pela primeira vez, conseguirem um terceiro mandato presidencial. A outra novidade, com segurança, não sabemos quem será o presidente, porque tanto pode ganhar, segundo as sondagens, o candidato independentista, que leva uma ligeira margem de vantagem, como o candidato do DPP, do Kuomintang. Mas há um terceiro partido, que tem, aliás, um candidato presidencial e vice-presidente,
mas também tem muita força no Parlamento. E as sondagens o que dizem é que, independentemente de ganhar o candidato do DPP independentista ou o candidato do Kuomintang, chinês, de identidade chinesa, qualquer que seja esse presidente, não vai ganhar com 50% mais um, mas em Taiwan não é preciso. Qualquer vitória, a primeira volta, será eleito presidente e vice-presidente, mas o Parlamento não vai ter a maioria absoluta de nenhum partido. Vai ter 3 representações parlamentares. Pelo menos. E com a possibilidade de haver mais partidos, o que significa que pela primeira vez na democracia de Taiwan, desde os anos 90, nós vamos ter, seja qual for o presidente, a lidar com um Parlamento onde o seu partido não tem a maioria absoluta, o que vai levantar problemas de governabilidade e vai levantar problemas de implementar a sua agenda e de estabilidade política em Taiwan. Veremos se favorece ou não favorece as maningâncias. E agora, para devolver aqui para chamar aqui a Teresa à nossa conversa, em termos internacionais, Teresa, sendo Taiwan um território muito importante na economia internacional, nomeadamente na tecnologia, por exemplo, de que forma é que os países externos, como nomeadamente os Estados Unidos e a própria União Europeia, olham para as eleições deste fim de semana e qual é a importância que elas têm fora da realidade asiática? Tem uma importância enorme. Eu creio que o Luís já explicou um pouco, porque são, digamos, o ponto quente das relações entre as duas grandes superpotências mundiais, os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos são o primeiro aliado e apoiante de Taiwan. Os Estados Unidos têm uma estratégia de contenção da China na Ásia-Pacífico que passa justamente por uma espécie de cordão que vai de Taiwan ao Japão, à Coreia do Sul. Então, o presidente Biden teve o cuidado na primeira parte do seu mandato até agora de consolidar as relações, os acordos de defesa e segurança com o Japão, com a Coreia do Sul e teve uma política de apoio aberto a Taiwan e de fornecimento a Taiwan do armamento de que necessita para fazer frente a uma eventual tentativa de agressão chinesa e, portanto, para os Estados Unidos, manter a contenção da China na Ásia-Pacífica é fundamental e Taiwan faz parte dessa estratégia norte-americana. Os europeus sentem-se um pouco distantes deste conflito em torno de Taiwan, embora haja cada vez mais da parte de alguns países europeus, nomeadamente da Alemanha, uma preocupação de contactos económicos e comerciais com Taiwan, porque Taiwan, como o Luís estava a dizer há pouco, é um grande produtor de tecnologia moderna, sobretudo os semicondutores, Exatamente, que são fundamentais para tudo aquilo que a gente faz hoje em dia no mundo, desde os carros elétricos aos nossos telemóveis. Tudo tem e os problemas relacionados com a Covid-19 demonstraram como o mundo é dependente daquela região do nosso globo. Região, exatamente. A Teresa até falou de um pormenor muito interessante na semana passada, que foi a questão do paracetamol. Exatamente, não havia 1 grama de paracetamol na Europa. Numa altura em que a Europa está assolada pela gripe, não é? Exato, não vinha de Taiwan nem da China, mas vinha da Índia. Sim, vinha de fora. Por isso a Europa também mudou completamente a sua concepção sobre as suas relações com o mundo exterior. Mas voltando à Europa, a Europa sente-se um pouco distante deste confronto, que não é confronto, é competição neste momento, entre os Estados Unidos e a China em torno de Taiwan. Se perguntar, houve uma sondagem recente em que se perguntava aos europeus, aos cidadãos europeus, se tinham algum interesse em combater para defender Taiwan e todos respondiam que não era nada com eles. O presidente Macron já fez declarações a este propósito um pouco lamentáveis, dizendo que não era nada com ele, mas o Luís disse uma coisa que prova que
é tudo connosco. A disrupção económica de um conflito resultante da tentativa de anexação de Taiwan pela China e de uma resposta taiwanesa com o apoio americano desregulava completamente a economia global. Portanto, a Europa, gosta ou não gosta, também joga os seus interesses fundamentais naquilo que acontece nesta região. Por isso é que estamos todos a olhar para as eleições com imensa atenção. A imprensa europeia e norte-americana dá uma cobertura enorme a estas eleições, mas eu só queria sublinhar um ponto que me parece fundamental e que nós vemos esta relação sempre do ponto de vista militar, mas o problema da China é também, não é só a corda ou a tónica, a tecla nacionalista que Xi Jinping procura imprimir à sua política, sobretudo quando a economia não lhe corre muito bem, é porque ter uma ilha com 23 milhões de habitantes, mesmo ali junto à costa chinesa, que é uma democracia vibrante e que é uma economia vibrante, não é nada que seja estimulante para o Partido Comunista da China. Só uma nota que eu acrescentaria: a força dos taiwaneses e do seu desejo de soberania também aumentou muito quando viram o que aconteceu a Hong Kong. Exatamente. Porque inicialmente havia a ideia, o princípio do Partido Comunista Chinês era uma China, um país, dois sistemas. Portanto, o sistema democrático de Taiwan, o sistema bastante aberto de Hong Kong, desde a transição de poder do Reino Unido, e com Hong Kong esse princípio acabou. E por isso os taiwaneses têm uma preocupação muito maior para defender o seu modo de vida e a sua democracia. Posso evitar só aqui 2 ou 3 ideias? Sim, força, Luís. Depois temos de passar para os outros conflitos todos que marcam a atualidade, mas sim. Só 2 ou 3 apontamentos em reforço ao que a Teresa disse. Por um lado, os eleitores em Taiwan, nestas eleições, não vão estar só a ponderar a situação da relação com a China. Há uma situação económica muito delicada em Taiwan, pior do que na China Popular. O crescimento do ano passado foi, em 2023, 1,4 apenas. Para uma economia avançada, esta é dramática. Há uma população jovem com desemprego crescente e, sobretudo, nas áreas da alta tecnologia. É outra situação tremenda. E, em parte, isto resulta da coerção económica chinesa. Exatamente. Existe uma grande dependência económica também de Taiwan em relação à China. Existem muitos taiwaneses a trabalhar na China e muitas empresas chinesas que usam mão de obra, que têm relações e têm empresas em Taiwan, correto? Existe esta relação, esta interdependência. Há uma designação que eles criaram. Eles chamam os empresários taiwaneses que dependem da China de Taishan, que significa cavalo de Troia, porque acham que são cavalo de Troia a fazer o jogo da China continental. Daí porque eu também tive a oportunidade de ver uma sondagem há muito pouco tempo que foi publicada, porque as sondagens em Taiwan devem deixar de ser publicadas muitos dias antes das eleições, que explicavam que há uma grande maioria dos taiwaneses que defendem ainda assim a manutenção do status quo. Sim, exato. Eu já lá vou também à questão do status quo, mas queria sublinhar a importância da dimensão económica, porque está mostrado nisto tudo. E é por isso que Pequim, quer o Partido Comunista da China, o Comitê Central, quer o Governo, em simultâneo, em setembro, lançaram um plano de integração económica de Taiwan, primeiro na província chinesa de Fujian, para dizer os benefícios económicos que Taiwan e os taiwaneses terão da unificação. Portanto, tipicamente, Pequim joga com o bastão e com a cenoura. A questão do status quo pode ser uma vantagem, porque não são só os taiwaneses, que mostram sempre estudos, sondagens, que querem manter o status quo, portanto, não querem a proclamação de jure da independência, que isso é a linha vermelha. Até o próprio DPP recua e diz que quer manter de facto, mas não quer avançar para a independência de jure. Porque isso pode dar argumentos a uma investida mais agressiva da China, não é? Não está na Constituição chinesa e está na lei antissecessionista a proclamação de jure, e os Estados Unidos sabem isso, e portanto vão travar o ímpeto de Taiwan nesse sentido, porque isso é a declaração de guerra, não daria margem para que a China não fizesse qualquer coisa. Mas a vantagem neste momento é que Xi Jinping ainda sonha com a possibilidade da unificação pacífica. Portanto, é preferível o status quo do que, por isso é que a luta é impedir o progresso no sentido da independência de jure. A primeira luta de Xi Jinping é travar o ímpeto.
E a prazo, a um curto prazo, porque Xi Jinping condicionou-se a si próprio ao dizer que é no seu tempo que vai resolver a questão do Taiwan. E no meio disto, a presidência Biden, pelo menos 6 vezes, o presidente Biden disse que se a China usar a força, os Estados Unidos vão reagir pela força. Em contexto... Embora tenha sido desmentido, mas isso não interessa. Não. O que ele disse não foi uma gafe. Desta vez não foi uma gafe. E não é uma vez, não é uma gafe, são várias. Exato. E cresce nos Estados Unidos, crescem os adeptos de que não querem o status quo, querem que os Estados Unidos abandonem a ambiguidade estratégica e definitivamente assumam que vamos passar a uma política de 2 Chinas. E essas linhas vermelhas são difíceis de sustentar no ano de eleições nos Estados Unidos, em que sabemos que o fator anti-China é o único elo de coesão na política externa entre norte-americana. Isso é delicado, todo este contexto em que acontecem as eleições em Taiwan. Mudando aqui a nossa geografia e regressando ao Médio Oriente, nós na última semana vimos 2 ataques atribuídos a Israel no Líbano, em que morreu um líder do Hamas e um alto representante do Hezbollah. No Guardian, o especialista Peter Beaumont explica que, neste momento, e tendo em conta os acontecimentos das 2 últimas semanas, existe um risco alto do alargamento do conflito. Nós podemos, de facto, em breve, Luís, ter um agravamento de mais do conflito armado no Médio Oriente, desta vez entre Israel e o Líbano? Se a pergunta é colocada em termos de se pode, nós só podemos dizer que sim. Na verdade, ninguém sabe e ninguém controla todas as variáveis. O que nós percebemos é que há os 2 principais contentores que iniciaram este conflito, o Hamas e Israel, têm interesse em que o conflito escale e têm interesse em arrastar outros atores. O Hamas tem feito desde o início, desde 7 de outubro, que tem permanentemente instigado isso, e há setores dentro do governo da coligação israelita que também tentam arrastar os Estados Unidos para um conflito maior e envolver outros interlocutores. Mas a verdade é que até aqui tem sido possível evitar essa escalada para fora, digamos, ou pelo menos maior intensidade para outros palcos. Estamos a falar do Líbano, da Síria, o próprio Iémen, o Irão, e isso tem sido muito obra diplomática dos Estados Unidos. Blinken tem sido incansável nisso, mas os países árabes têm todo o interesse em não escalar, em não se envolver. O próprio Irão não tem interesse em que os seus proxies, o seu eixo de resistência, criem instabilidade. E envolver-se diretamente não, porque quer ter leverage para negociar outros interesses maiores que tem. Se é possível ou não controlar, ninguém sabe neste momento, porque há dinâmicas que escapam às vezes ao controle e à vontade. Mas eu acho hoje mais difícil haver uma escalada, uma regionalização de um conflito em larga escala, porque há condições que, apesar de tudo, são melhores hoje do que aquelas que foram nos primeiros dias após o 7 de outubro. Porque nessa altura, sim, aproveitando o choque que aconteceu a Israel e em muitas capitais do mundo, seria um momento propício para Irão, para a Síria, para Hezbollah e para outros proxies avançarem. E se não o fizeram nesse contexto, agora mais difícil é, até pelo posicionamento poderoso que os Estados Unidos têm na região e o condicionalismo que provocam. Portanto, têm mais a perder esses todos outros do que a ganhar. Os únicos que tentam ganhar alguma coisa é o Hamas. É o Hamas e uma parte... E os radicais do governo do Netanyahu. Exatamente, o Luís falou da visita do Blinken e eu queria só colocar aqui um trecho da intervenção dele em Israel esta semana. One thing that we've heard clearly, every place we've gone, including in Israel, is that escalation is in no one's interest. No one's seeking it. No one wants to see other fronts opened in this conflict. And more than that, as I've already shared, we have countries around the region that are using their relationships, using their influence to try to make sure that doesn't happen. É curioso que este conjunto de ataques acontece na mesma altura em que Blinken visita a região, é a 4ª vez em 3 meses. Na Al Jazeera, Marwan Bishar, um analista político, ele escreveu que os ataques de Israel, atribuídos a Israel ao longo destas semanas, têm também como objetivo confrontar os Estados Unidos. E ele usa esta declaração. Se os Estados Unidos não fizerem nada em relação ao Líbano e ao Irão, Israel o que está a demonstrar com estes ataques é que vai fazer por si próprio. Teresa, concorda com esta afirmação? Olha para esta situação atual desta maneira?
Não, não concordo. Acho que, apesar dos esforços americanos para conter Israel, em termos públicos, não pareçam resultar de uma maneira muito visível, eu acho que nos bastidores eles conseguem ter algum resultado. Esta semana isso foi mais ou menos notório, com a ideia da desescalagem da presença militar israelita, quer no norte de Gaza, quer na própria região central de Gaza, a ideia de que pode estar na forja um acordo. Tudo isto acontece quando Blinken está na região. Pode estar um acordo de troca de prisioneiros com uma trégua que se admite, segundo a imprensa ocidental, ainda não está confirmado por ninguém oficialmente, se admite uma trégua de 20 a 30 dias, é algo altamente significativo. Portanto, as deslocações de Blinken e as linhas vermelhas que o presidente Biden vai colocando a Israel não são em vão, têm algum resultado, até porque Israel sabe que não se pode defender de uma guerra generalizada sem o apoio militar e diplomático norte-americano. O facto da administração Biden e de Blinken terem envolvido, como estava a dizer o Luís agora mesmo, os países árabes moderados, também cria um ambiente mais propício a uma saída mais rápida do que aquilo que se podia imaginar inicialmente deste conflito terrível. Portanto, eu acho que nos últimos dias, apesar disso, foram dados alguns passos importantes no sentido, por exemplo, Netanyahu foi obrigado a convocar uma reunião do governo, que eu creio que será ainda hoje, para pela primeira vez dizer como é que quer sair deste conflito, coisa que ele se recusava a fazer e que os Estados Unidos todos os dias diziam que ele tinha de fazer. Portanto, acho que há um caminho, que esse caminho é positivo, que esse caminho se deve obviamente à pressão enorme dos Estados Unidos, da administração norte-americana. Concordo com o Luís que não estamos, creio eu, na véspera de uma escalada, mas chama a atenção para o que se está a passar no Mar Vermelho, exatamente, com os Houthis, as provocações sistemáticas contra os navios mercantes que obrigam a Marinha norte-americana e inglesa, como sempre, é sempre a Marinha norte-americana e inglesa, a terem de intervir com cada vez mais determinação, e os Estados Unidos e a Inglaterra já admitiram uma intervenção contra o próprio Houthis no Iémen. Portanto, há aqui um problema que é muito mais sério do que parece à primeira vista, porque não é só um problema militar. Não, tem uma consequência económica que nós já estamos brutal, exatamente, para a Europa, para tudo aquilo que é fundamental. O comércio marítimo, que vai ali do canal de Suez e que passa no Mar Vermelho até ao estado de Mandeb, baixou 90% na primeira semana de janeiro de 2024, comparativamente à primeira semana de janeiro de 2024. O que diz bem o que está em causa. Claro, os navios fogem, é tudo muito mais caro. Exatamente. Demora mais tempo, exatamente. Só para terminar, eu acho que se vê uma luz ainda fraca ao fundo do túnel neste momento, graças à pressão constante dos Estados Unidos para controlar a situação. Um dos tópicos que tem sido abordado aqui ao longo das nossas conversas é mesmo o apontar para o futuro, e tanto a Teresa como o Carlos falam muitas vezes que o futuro passará sempre pela saída de Netanyahu. Luís, concorda, alinha neste posicionamento? Ou seja, o fim do conflito só acontecerá mesmo, ou o fim desta fase do conflito só acontecerá mesmo com a saída de Netanyahu do poder em Israel? Eu punha as coisas de outra forma. O fim do conflito próximo significa o fim de Netanyahu, o fim político de Netanyahu a curto prazo. Está indissociável uma coisa da outra. Netanyahu só se vai conseguir manter no poder enquanto houver conflito. Eu acho é que vamos continuar a ter conflito para lá de Netanyahu. Isto é, mesmo da pressão dos Estados Unidos,
mesmo que Israel aceite a possibilidade de não se perpetuar na faixa de Gaza, há um problema sério que se arrasta há muito tempo, que é das divisões entre palestinianos. Por alguma razão, Blinken também, foi uma das discussões que teve com o presidente da Autoridade Palestiniana, que está, no fundo, a exigir, em termos diplomáticos, mas na verdade está a exigir, que a Autoridade Palestiniana, se quer ter autoridade sobre Jerusalém Oriental, Cisjordânia e faixa de Gaza, tem que se reformar. Tem que haver eleições, tem que se abrir a outras fações, e a Fatah e a Mahmoud Abbas não querem. Portanto, esse problema entre palestinianos, sabendo que alguns querem e continuarão a querer apenas pela violência e por fim ao Estado de Israel sem reconhecer, não querem uma autoridade palestiniana democratizada, não querem uma autoridade palestiniana que reconheça Israel. Esse problema entre palestinianos vai muito para lá de Netanyahu. E depois temos os interesses de fora, a começar pelo Irão, que não vão facilitar nada disso. E aí entram em jogo interesses competitivos do Irão, não é apenas com Israel, é para a Arábia Saudita e outros países árabes. Portanto, a engrenagem em torno do conflito chamado israelo-palestiniano vai muito para lá dos interesses particulares de Benjamin Netanyahu. Agora, parece-me evidente que ele não vai estar muito tempo no poder, por muito que tente prolongar o conflito para se agarrar à cadeira do poder, os israelitas dão sinais cada vez maiores de que não vão tolerar. E qual é a alternativa a Netanyahu, Luís? Neste momento não há. Aquilo que haveria o Governo de Salvação Nacional face a uma situação de catástrofe de emergência, que ele conseguiu fazer, apesar de tudo. Mas toda a gente espera que este senhor que acedeu a fazer essa vontade de Netanyahu em prol do interesse nacional de Israel o Benny Gantz lhe suceda. Mas na política israelita também é tão surpreendente, como nós já vimos e declaramos a morte política de Netanyahu e ele regressa, que é muito difícil dizer se será de facto o Gantz o próximo ou se haverá uma outra carta. E depois há outro pequeno problema, só para concluir, claro. É que a população israelita não suporta o Netanyahu, aliás responsabiliza-o pelo 7 de outubro, mas ao mesmo tempo quer a destruição do Hamas. Não está aberta à ideia dos dois Estados, radicalizou com aquilo que aconteceu a 7 de outubro. Portanto, isto também não facilita um contexto de resolução dos problemas que vão surgindo. O que parece mesmo é que este conflito que trouxe foi uma radicalização de ambas as partes. Os vários estudos de opinião demonstram que até na Cisjordânia o Hamas, por exemplo, tem ganho um grande apoio por parte dos palestinianos. Olhando aqui para o Força Luís. E no mundo a islamofobia e o antissemitismo cresceu enormemente. Portanto, o efeito de contágio dessa polarização é terrível. É aquilo que estávamos há pouco a falar de Taiwan, não é? Todos estes assuntos depois têm repercussão em todo o globo. E olhando agora aqui para outro conflito que está quase a fazer 2 anos, que é no leste da Europa, em semanas marcadas por ataques e contra-ataques entre a Rússia e a Ucrânia, nós esta semana tivemos Olaf Scholz, o chanceler alemão, que veio pressionar os países europeus para que enviem de facto mais armas para a Ucrânia. Isto acontece na mesma semana em que, por exemplo, a Dinamarca já disse que ia atrasar a entrega dos primeiros F-16 à Ucrânia. Teresa, de que forma é que a Europa está a limitar e a condicionar a Ucrânia na sua resistência contra a Rússia? Eu acho que as declarações de Scholz, não só do chanceler Scholz, não só revelam a extraordinária evolução da Alemanha desde que o conflito foi desencadeado pela invasão russa e a tomada de consciência da Alemanha da importância de que esta guerra tenha um desfecho favorável para o Ocidente e para as democracias europeias. Acho que esse discurso corresponde a isso, mas corresponde também a uma grande preocupação da Alemanha, que talvez não tenhamos todos consciência disso, passou a ser o segundo maior contribuinte de ajuda militar e financeira à Ucrânia, ultrapassando o Reino Unido, que durante toda a primeira fase da guerra se manteve em segundo lugar, dá um contributo muito maior que 2 outras potências militares europeias, como a Itália, como a França, e tem a consciência que neste momento a
Europa, talvez um pouco paralisada pelo que se está a passar no Congresso americano, pelo bloqueio dos 60 mil milhões de dólares norte-americanos para a Ucrânia, que o Partido Republicano no Congresso ainda não aprovou, talvez porque se aproximam eleições europeias, talvez porque cada vez mais o peso e a influência no discurso e no poder dos vários países europeus da extrema-direita e do populismo vai crescendo. A Europa está a atravessar um momento complicado, não é nem de forma nenhuma pensar que não continua a apoiar militarmente e financeiramente a Ucrânia, vai continuar, não tenho qualquer dúvida sobre isso, mas é um momento em que com o impasse na frente de batalha, com as dificuldades que a Ucrânia tem para levar a cabo uma contraofensiva que faça as tropas russas recuar, com o esforço, não é um esforço, com o facto do regime de Putin ter mandado tudo o que tinha, mísseis, drones, o que se possa imaginar, para cima da Ucrânia, provocando um desgaste enorme no próprio país. E que conta com o apoio cada vez mais declarado e mais fácil de provar da Coreia do Norte, com o armamento da Coreia do Norte, com mísseis e munições. Exatamente. E do Irão com os drones, com outro facto muito interessante que eu ouvi em duas televisões, uma francesa e uma britânica, dois analistas das questões de defesa, eles sabem do que falam, dizer na França e na Inglaterra, pela primeira vez põe-se o problema de não estar a reduzir demasiado as próprias reservas militares dos dois países façam uma evolução do conflito com a Rússia que descamba por alguma razão para um conflito mais direto com a NATO. Portanto, há aqui muitos problemas e aquela tentação fomentada por algumas forças de que é preciso a certa altura negociar, está a instalar-se de uma forma, quanto a mim, muito perigosa e está a impedir a Europa, já para não falar dos Estados Unidos, a fazer o esforço que devia estar a fazer para resolver o mais depressa possível a situação no terreno, e esse esforço é só dar à Ucrânia tudo aquilo que ela precisa em termos militares, dos aviões aos mísseis de longo alcance, às munições. Claro que os arsenais europeus não são infinitos, claro que há problemas, mas o chanceler Scholz também disse que a Europa tinha de contar com este conflito, que ele se prolongasse até 2025 e que isso a obrigava a pôr as suas indústrias de defesa a trabalhar de uma maneira muito mais intensiva, com muito mais encomendas do que aquilo que tinha acontecido até agora. Eu acho que enfrentamos um momento complicado e acho que há um perigo do Ocidente resolver fazer harakiri e não perceber que uma vitória ou até o congelamento do conflito na Ucrânia, mas uma vitória de Putin, seria um desastre total para Taiwan, para o Japão, para a Coreia, para o Indo-Pacífico e para o mundo inteiro, porque dizia vale a pena alterar fronteiras pela força, que o Ocidente não tem força para contrariar essa tendência. E, Luís, quando nós estamos também a meses das eleições europeias, de que forma é que a guerra na Ucrânia e o apoio europeu à Ucrânia vai estar na agenda dos vários países e dos vários políticos ao longo dos próximos meses? Eu acho que não vai estar muito, mas devia estar. E devia estar porque devia ser inequívoco a posição que os partidos, vários partidos em todos os países, têm em relação à Ucrânia, têm em relação ao custo que é sustentar a Ucrânia, não obrigá-la a combater como uma presa atrás das costas. O chanceler alemão faz estas declarações agora na confortável posição, que a Teresa explicou, de sair de 2023 como o segundo maior contribuinte, apoiante,
para a Ucrânia. Isso dá-lhe leverage para poder ter estas afirmações. No início sabemos que não era assim. Não era assim. E ao mesmo tempo anuncia duplicar aquilo que deu à Alemanha em 2023, agora duplica em 2024 com 8 mil milhões de euros. Mas deixa-me só fazer esta comparação. A Alemanha dá 8 mil milhões em 2024, os Estados Unidos 64 mil milhões. Convém, continua a ser imprescindível. E é por isso que ele sabe que, por muito que a Alemanha dê, e dá mais do que qualquer país da União Europeia, e agora também muito mais do que o Reino Unido, não é possível a União Europeia substituir aquilo que os Estados Unidos têm dado à Ucrânia. Mas nestas condições, todos os candidatos que vão para as eleições chamadas europeias do Parlamento Europeu, todos os partidos, deviam tomar posição. Porque é preciso fazer opções, não basta fazer frases bonitas. É preciso tomar opções, porque isto tem custos, não é só custos financeiros. O não apoiar a Ucrânia, o não dar à Ucrânia aquilo que é preciso, vai ter custos a médio e a longo prazo. Custos muito elevados que é preciso assumir, é preciso explicar às pessoas, seja qual for a opção que se tome e que se queira defender, tem que ser explicada, porque qualquer uma delas tem custos. É evidente que todos nós gostamos que se negocie com Putin, que se ponha a enfiar a guerra, mas isso significa negociar nos termos em que sejam favoráveis para a Ucrânia. O que Putin está a fazer neste momento, percebendo as divisões e as dificuldades na Europa e as divisões nos Estados Unidos, é tentar aumentar a pressão para levar a Ucrânia a capitular, ou pelo menos para que haja um levantamento que afaste o presidente Zelensky. E, portanto, está a tentar já ultrapassar para lá a lógica do mero congelamento do conflito, porque congela-se, mas é para negociar nas condições dele. Ora, o pior que nós podemos fazer é negociar com Putin nas condições dele. E isso parece que está a acontecer já com alguma ressonância na Europa, não é, Teresa? A Teresa falava há pouco, quando estivemos a conversar antes deste podcast sobre Itália, e uma mensagem preocupante vinda de Itália, que vai precisamente ao encontro disto que o Luís nos está a dizer. É exatamente, o Ministro da Defesa de Itália fez ontem. A Itália tem, mesmo com a Giorgia Meloni, que é de um partido de extrema-direita, coligada com a Liga de Salvini, que é um amigo conhecido de Vladimir Putin, mesmo assim a Itália tem tido uma posição clara e firme em relação ao apoio à Ucrânia e tem traduzido esse apoio de uma maneira também bastante clara. Ontem o Ministro da Defesa da Itália, que por sinal é do partido de Meloni, da primeira-ministra Giorgia Meloni, disse que a Europa e a Itália tinham de considerar, deviam continuar a dar apoio militar e financeiro à Ucrânia, mas ao mesmo tempo deviam querer que se iniciassem conversações diplomáticas para se ver um fim para o conflito. Já tinha havido aquela conversa de Meloni aqui há tempos com os russos, Exato, que se fizeram passar por jornalistas. Exato, por jornalistas, e ela foi dizendo que mais tarde ou mais cedo tinha de se encontrar uma solução negociada com Putin, sem explicar quais seriam essas condições. Portanto, no fim, isto somado à Hungria, que bloqueia, como sabemos, a ajuda à Ucrânia e diz, e está claramente, abertamente do lado de Putin, nem sequer esconde, com a ascensão dos partidos de extrema-direita que sempre se deram bem com a Rússia, com o conservadorismo extremo da ideologia que alimenta o governo de Putin, com a sua concepção do mundo, com o seu anti-americanismo, com esses partidos a ganharem influência. Há aqui de facto também um problema da opinião pública que só se resolve de uma maneira como o Luís estava a dizer, e que não se vê que os líderes europeus estejam a seguir essa via ou tenham a coragem de seguir essa via. Dizer às pessoas abertamente o que está em causa, quais são os custos de uma coisa e os custos da outra, para as pessoas poderem decidir em consciência e a saber o que está em jogo. E isso não temos visto, não vemos isso em Portugal, não vemos isso em muitos países europeus, vemos um discurso sempre cuidadoso para não contrariar o sentimento das pessoas, quando, apesar de tudo, na maioria dos países europeus e até nos Estados Unidos, há ainda uma maioria significativa
de apoio à Ucrânia. Não é uma situação desesperada, nem há uma vaga de fundo contra esse apoio. Eu posso só acrescentar aqui. Sim, Luís, e terminamos com o Luís. É porque o que está em causa, de facto, é que tipo de mundo é que nós queremos. Porque não é só a Rússia e a possibilidade de um país, por via da força, violar a soberania, a independência, a integridade territorial de um país soberano como é a Ucrânia. A China, neste contexto, lançou a sua iniciativa de segurança global. A China, que é o grande apoio económico da Rússia, como sabemos. O comércio bilateral aumentou drasticamente em 2022 e 2023 para níveis nunca antes pensados, antecipado, aliás, em mais do ano daquilo que era o objetivo traçado pela Rússia e pela China, que era, para o final de 2024, ter 200 mil milhões de dólares de comércio bilateral. Só nos primeiros 11 meses de 2023 isso foi ultrapassado largamente. Mas a China decretou, como pilar central da sua estratégia global de segurança, as legítimas aspirações de segurança. Se em nome das legítimas aspirações de segurança, que é a lenga-lenga de Moscou, ou de Pequim, qualquer outro país, seja a Venezuela ou seja um país africano, puder atacar e, por via da força, alterar fronteiras para em causa da integridade territorial, então é um mundo completamente diferente daquele que Acabou a ordem internacional que nós conhecemos. Não há regras, não há legislação e, portanto, se as pessoas quiserem tentar arriscar um mundo desses, têm uma opção. Mas é bom que ponderem bem esse tipo de opção e, em parte, a Ucrânia é decisiva para que tipo de mundo nós caminharemos assim. E terminamos desta maneira. Queria agradecer muito ao Luís Tomé pela presença hoje aqui. Também à Teresa. Nós, os dois, voltamos na próxima semana. E convido-vos a todos a ler o trabalho que temos hoje no Público, tanto no papel como na nossa edição online, sobre as eleições em Taiwan. Uma análise longa do nosso jornalista António Saraiva Lima, que se complementa a muito aquilo que falamos aqui neste nosso episódio. Muito obrigado e um bom fim de semana a todos. Até para a semana. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.